Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui falar um pouquinho sobre como acontece esses processos, né, mentais, né, pensamento, comportamento. Falar um pouquinho para vocês sobre os vícios, né? Então, assim, ultimamente eu tenho refletido bastante sobre essa questão, né, dos vícios, de como é que acontece, né, um vício, como é que se dá o processo que desencadeia em um vício, né, em um determinado vício ou em qualquer vício. Gente, a gente precisa ter um entendimento, né, uma compreensão de que a gente tem um pensamento, né? Existe o pensamento e existe o comportamento. Então, o pensamento, ele precede o comportamento. Então, sempre vai ser assim. Sempre vai acontecer dessa forma. Todos os meus comportamentos, eles derivam de processos de pensamentos, né? Então, eu tenho um determinado padrão de pensamento, esse padrão de pensamento, ele vai determinar o tipo de comportamento, os meus comportamentos, como eu vou me comportar, a forma como eu vou me comportar. Então, a gente precisa ter um entendimento e uma compreensão de que existe, antes do comportamento, existe esses processos de pensamentos que muitos deles são extremamente enraizados, né? Estão completamente enraizados, como eu já sempre falo para vocês, né? Acho que eu falei na minha última live. Eu falei sobre que são pensamentos extremamente enraizados, é como se fosse um arquivo, né? A gente registrou e arquivou, como se fosse uma tatuagem mental, né? Então, são esses processos de pensamentos que desencadeiam os vícios. A gente precisa ter essa compreensão de como é que os nossos pensamentos funcionam. E assim, gente, pensamentos são processos, né? Não é um pensamento, né? Eu não tenho um pensamento e eu tenho um comportamento. A gente precisa ter uma compreensão de que pensamento são processos, né? Então, assim, eu tô na minha vida e a gente precisa ter uma compreensão total, né? Global, né, do que acontece. Porque, assim, por exemplo, eu estou na minha vida, né, vivendo as minhas experiências, né, gente, vida é experiências, né, são experiências que a gente vai passando, né, vivenciando. Eu vivencio uma determinada experiência, né, eu entro em contato com alguma coisa, essa determinada coisa desencadeia um pensamento, esse pensamento desencadeia outro e outro e outro e outro, e aí vai derivar no modo como eu vou me comportar. Então, é um processo, né? É uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que desencadeia na forma como eu me comporto, né? Nas minhas ações, né? Outro dia eu estava refletindo e pensando, né? O pensamento precede a ação, né? A ação prática. Então, a forma como eu me comporto vem do modo como o meu pensamento está funcionando aqui, né? Então, o pensamento precede o comportamento. Então, os vícios, né? Todo vício, todo comportamento, gente, um vício é um modo de comportamento, né? A forma como a gente se comporta. Então, todo vício, ele vai derivar desse processo de pensamento. São pensamentos, assim, padronizados, né? São padrões de pensamentos que já estão ali completamente enraizados e vão desencadear na forma de comportamento baseada no vício, né? O vício a gente sabe como é, né? Que funciona. O vício é aquela coisa repetitiva. Você vai repetir um comportamento diversas vezes, né? E assim, a gente precisa ter a compreensão de que essa forma, né, da gente repetir esse comportamento, ela é inconsciente, né? Porque a gente acha que esse comportamento ele está sendo um comportamento saudável, né?
equilibrado. A gente não tem essa noção de que é um comportamento fora do nosso equilíbrio, né? Fora do nosso padrão normal de funcionamento de um ser humano equilibrado, né? O vício, ele vai ser essa repetição do comportamento. E, claro, que vai vir do padrão do pensamento, né? Dos pensamentos. Então, padrão de pensamento desencadeia as minhas ações, né? Vão derivar no modo como eu me comporto nas minhas ações. Se esse comportamento, essas ações, elas estão extremamente baseadas num comportamento viciado, né? E aí existe uma infinidade, né, gente, de formas, né, de vícios que a gente pode desenvolver ao longo da vida. A gente precisa ter a compreensão de que o comportamento antecede um pensamento, né? O pensamento antecede o comportamento. O pensamento antecede o comportamento, tá? Então, antes da forma como eu me comporto, eu preciso observar um pouquinho e ter um pouquinho de atenção na forma como os meus pensamentos funcionam, né? Que tipo de pensamentos eu estou tendo, porque a questão dos gatilhos, né? Eu entro em contato com alguma coisa, né? Dentro das minhas experiências de vida, entro em contato com alguma coisa, essa determinada coisa aciona um determinado tipo de pensamento, esse pensamento vai desencadear em ações na forma como eu me comporto. E se for uma forma viciada, né, um comportamento viciado em alguma coisa, né, num modo de funcionamento viciado, de comportamento viciado, isso está derivando da forma como os meus pensamentos estão funcionando. Tá bom, gente? Eu quis deixar esse recadinho aqui para vocês, porque eu achei bem importante, né, de passar para vocês a respeito de como que funciona, como é esse modo de funcionamento, pensamento, comportamento. Tá bom? Um beijo.